Olá, eu sou Bruno Queregati e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre gráficos estatísticos. Descreveremos os gráficos de linha, barra, coluna, pizza, área e rede. Bom, pessoal, antes da gente descrever os gráficos em si, que vocês vão perceber que no dia a dia de vocês que estão principalmente aí no ensino médio, vocês vão ver gráfico toda hora, não somente em disciplinas de matemática, mas em disciplinas das áreas de exatas, das áreas de humanas também, e com certeza nas áreas de biológicas, quando você tem algumas coisas específicas lá de biologia, tá certo? Então, antes da gente falar dos gráficos em si, vamos dar um descritivo básico aqui sobre a origem da palavra gráfico, que na verdade ela vem junto com a palavra diagrama, que vem lá do latim mesmo, que é a palavra diagrama, só que é com 2 M's. Tá? Então, muito da nossa língua portuguesa, ela tem uma origem muito forte no latim e a palavra diagrama não é diferente, tá certo? E aqui a gente trata o diagrama como sinônimo de gráfico. E a gente também pode trabalhar como desenho, esquema, figura, esboço, Então, às vezes você usar isso no seu dia a dia, tem um esqueminha aqui dos meus dados que foram coletados e tudo mais, pode utilizar, é um gráfico, é um diagrama, são palavras tudo aí próximas, são sinônimos. Então, tranquilo você trabalhar qualquer uma delas quando você estiver descrevendo um gráfico, tá certo? Então, os diagramas em si, eles são uma excelente ferramenta de estudo e uma ferramenta de organização dos dados. A gente viu isso nos conceitos básicos de estatística, que depois que a gente coleta os dados, a gente precisa organizá-los. Então, a gente viu organizações através de tabelas, certo? E um outro jeito de organizar os dados e expor eles, que já é aquele passo final dos 7 passos de análise estatística, são os gráficos. Porque aí os gráficos eles podem mostrar pra gente a evolução de uma informação, se ela está com tendência de alta, se ela está com tendência de baixa, se uma certa resposta ela é predominante em relação às demais. Então o gráfico ele traz essa informação de exposição. E aí a partir dele a gente pode tirar conclusões, tá certo? Então, vamos diretamente agora explicar os principais tipos de gráfico, E aqui eu fiz um índice onde eu vou enumerar eles e a gente vai passar um por um. Então a gente tem gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de pizza, gráfico de linhas, gráfico de áreas e gráfico em rede. Cada um com sua função específica e aqui a gente vai apresentar um exemplo e aí eu vou falar onde que geralmente ele é aplicado, tá certo? Vamos começar então com o gráfico de linhas. Esse gráfico aqui, pessoal, está falando basicamente do consumo de energia elétrica ao longo de 7 meses aí. Então você tem no eixo horizontal os 7 meses que foram estudados, indo de março até setembro, e no eixo vertical o valor do consumo em quilowatt-hora. O pessoal que está estudando física aí sabe que essa é a unidade do quê? De energia elétrica, que é a unidade que vem na nossa conta de luz para a gente saber e calcular aí quanto que a gente vai pagar, tá certo? Então, qual que é a principal função do gráfico de linhas? O gráfico de linhas, pessoal, ele encaixa muito bem em séries temporais, onde o eixo horizontal geralmente é o quê? O tempo. Então ele é bom porque a gente consegue avaliar ao longo de 7 meses, por exemplo, se uma certa informação está aumentando ou diminuindo. Então se eu bater o olho nesse gráfico, pessoal, percebam que em abril a gente teve um consumo de 40 kWh. Depois em maio foi 80, depois 110 e depois 180. Então a partir dessa exposição, o que eu posso concluir? Que nesses 4 meses eu tive um consumo crescente da energia elétrica. Tá certo? Às vezes você não vai conseguir tirar isso logo de cara se você tem esses dados anotados numa tabela ou num papel onde você mediu as informações. Agora um gráfico traz essa informação bem direta para você. E uma série temporal é importante para isso, onde você se adapta muito bem o gráfico de linhas. Quem acompanha também muito pesquisa eleitoral, como é que é? No dia tal, o candidato A teve tantos por cento. Depois ele caiu para tantos, subiu para tantos, aumentou para tantos, subiu para tantos. O que é isso? É a tendência temporal do candidato evoluir nas pesquisas. Então, às vezes o pessoal fala, o candidato falou besteira no debate, aí a tendência de voto dele cai, tá certo? Então, a série temporal é muito bem encaixada no gráfico de linhas, principalmente quando você coloca o tempo no eixo horizontal, porque você vê exatamente a evolução, tá certo? Então, o gráfico de linha tem essa aplicação muito direta. Próximo, pessoal, percebam que é a mesma informação, consumo de energia nos últimos 7 meses, mas agora no gráfico de barras, tá certo? Qual que é a ideia do gráfico de barras? O gráfico de barras ele quer mostrar a magnitude das informações e não exatamente a evolução no tempo, tá certo? Então se a gente bate o olho aqui, o que a gente vê logo de cara? Que o mês de setembro foi o maior.
Então, às vezes, você quer só mostrar onde que estão os maiores meses. Então, você quer colocar amplitude na informação. Então, aí o gráfico de barras e o gráfico de colunas, que é o gráfico seguinte, dão essa ideia para nós. Ele não vai mostrar a tendência de alta ou a tendência de baixa. Ele basicamente vai mostrar a força, o tamanho da informação. Então, você bate o olho ali, ó, você consegue ver, por exemplo, uma grande disparidade entre setembro e abril. Então aí você vai concluir o quê? Que na tendência ali de meses de abril o consumo é mais baixo e em setembro o consumo é mais alto. Então a ideia aqui não é saber se está com tendência de alta ou tendência de baixa. É para saber a força, a magnitude da informação, tá certo? E aqui vocês percebam que até inverteu. No gráfico de barra a gente colocou o tempo no eixo vertical e no eixo horizontal que está a nossa variável, que é o consumo, tá certo? No gráfico de coluna a gente pode fazer o contrário, tá? Que é o próximo aqui que a gente vai ver, ó. A gente vai colocar de novo o tempo no eixo horizontal e o consumo no eixo vertical. Então esse aqui eles são equivalentes, depende só da informação que você quer. Se você quer que a informação tenha magnitude na horizontal ou na vertical. Às vezes vai muito do espaço da onde você quer mostrar a informação. Às vezes você está numa tela horizontal, né, widescreen como a gente tem hoje, então legal o gráfico de barra, porque aí a informação cresce na maior dimensão da tela. Ou às vezes é uma tela que ela está na vertical, ela é widescreen, mas está na vertical. Então o ideal é colocar o gráfico de coluna, porque aí a direção principal, a maior direção, vamos dizer assim, da tela, você coloca a magnitude da informação, tá certo? Então tanto o gráfico de barra como o gráfico de coluna dão essa ideia de força, o quanto é maior uma informação em relação a outra. E aí geralmente gráfico de barra e de coluna a gente trabalha dados numéricos aí, ou sobre quantidade de alguma coisa, tá certo? Gráfico de pizza, pessoal. O gráfico de pizza ele também traz a ideia de magnitude, ou seja, quanto uma informação é maior que a outra, só que relativa em relação às demais. Ou seja, quanto aquela informação ela ocupa o meu todo, ou o meu 100%. Vocês que estudam muito bem frações, né, pessoal? Lembra muito bem que fração a gente estuda sempre com esse conceito de pizza, né? Ah, eu cortei metade da pizza, então é 50% da pizza, metade da pizza, é 1/2. Tá certo? Então esse gráfico ele encaixa muito nessa questão de magnitude mais relativa. Então esse exemplo, por exemplo, que foi colocado aqui, é a preferência por filmes de alunos do terceiro ano. E aí você olha, por exemplo, um grande destaque é a linha amarelo. Né? Você já bate o olho ali e vê, pô, o amarelo é maior. Aí você olha e fala, ó, são filmes de ação. E aí se você traz para a porcentagem, está ali por volta de 35%. Ou seja, 35% dos alunos preferem filme de ação. Não é uma gigantesca maioria, porém, se você compara com os outros tipos, ele é a maior tendência, que é o gráfico em amarelo ali. Logo depois, ó, você bate o olho e você vê, pô, tem o azul ali também que se destaca. O que é o azul? É comédia, 25,7%. E aí depois tem os menores, ó, romance com quase 15%, terror com 20% e drama ali na casa de 5, 6%. Então é uma informação de magnitude, porém a gente coloca todo mundo junto dentro da pizza, dentro dos meus 100%. Ou seja, dentro dos meus 100%, quanto que a minha informação é preponderante? Nesse caso aqui, a ação, que é a preferência, você tem quase 35%. Então você consegue ver o tamanho dela em relação ao todo. É uma coisa que o gráfico de barra e coluna não dá. Gráfico de barra e coluna só dá informação mesmo de valor. Ah, esse é maior que esse. Agora, em relação ao todo, eu não consigo ter essa informação tão bem quanto o gráfico de pizza apresenta. Ok? Gráfico de área, pessoal. O gráfico de área, ele também segue um pouquinho a ideia do gráfico de pizza, tá? Mas ele tenta alinhar tanto uma evolução temporal, né, como é o caso aqui do balanço energético de consumo, né, de eletricidade no Brasil, como também a magnitude entre um e outro. Ele tenta juntar as informações que um gráfico de linha tem, junto com um gráfico de barra, de coluna ou de pizza, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, eixo horizontal é o tempo, então você consegue ver uma tendência do aumento de consumo de energia no Brasil, né? Você tinha um consumo bem baixo ali nos anos 70 e aí a última informação que tem em 2005 já está bem mais alto, tá? E aí você também consegue ver o quê? O aumento de cada consumidor, ou seja, consumidor industrial, comercial e residencial em relação ao total. Então você percebe, por exemplo, que ficou uma coisa até que mais ou menos estável, exceto o residencial que teve um aumento na participação dele, né? O restante ficou mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o consumo de energia do Brasil cresceu mais ou menos homogêneo. Então as residências aumentaram o seu consumo mais ou menos na mesma proporção que a indústria aumentou e que o comércio também aumentou. Então você consegue extrair as duas informações aqui, a evolução temporal que tem o crescimento e também a proporção de quem está
consumindo mais, né? E aí também a informação que dá para ter é o quê? A indústria é a que consome mais em proporção energia aqui no Brasil, tá certo? Então você tem a área maior ali, por isso que o gráfico de área é equivalente ao de pizza. Uma área maior significa o quê? Um valor maior também, tá? E por fim aqui, pessoal, o gráfico de rede, que quem gosta muito aí de videogame, principalmente os jogos de esportes, né? Você tem muito isso aqui, né? Você pega o jogador de futebol, aí tem lá, jogador de futebol, ele é bom no ataque, ele é ruim na defesa, ele é bom na marcação, ele tem um físico bom, ou seja, você pega várias características de uma determinada pessoa, e aí você vê o que ele é bom e o que ele é ruim. E aí juntando todas elas, você monta um polígono, que é o gráfico de rede aqui. Então você tem, por exemplo, ó, competência dos colaboradores. Você tem 4 pessoas distintas, Ana, Eduardo, Silvia e Cláudia, e eles colocaram 6 critérios para avaliar esse colaborador. Então você tem pontualidade, visão sistêmica, dinamismo, agilidade, sociabilidade e objetividade. Então são critérios para você avaliar o colaborador. Qual que é a ideia da empresa? Ela imagina que eles formem um hexágono, certo? Ocupando toda a área. E aí, se tiver algum dos pontos para baixo, significa que é algum ponto a melhorar da pessoa. Então, às vezes, se você bate o destaque, ó, você olha ali, por exemplo, no caso da Ana, o ponto dela ali de pontualidade está mais baixo. Ou seja, provavelmente ela se atrasa para chegar no trabalho e tudo mais. É um ponto que precisa ser melhorado dela. Em compensação, ó, se você olhar a objetividade dela, está no máximo, junto com a Cláudia. Porém, ó, o Eduardo não tem objetividade no máximo. A linha laranja ó, não chega na ponta do final ali. Então, cada ponto de vértice é o seu máximo e a sua linha tem que chegar ali. Se ela não chega, significa que a sua avaliação está mais baixa. E aí você olha isso aí como um todo e cria uma figura, tá? E aí, dependendo da habilidade que você quer da pessoa, você cria uma figura modelo, ou seja, eu quero que a pessoa tenha essa figura e você compara a minha figura modelo com a figura que a pessoa tem. Às vezes está faltando alguma coisa, eu preciso que ela melhore nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então você tem uma visão o quê? Geral de vários critérios num único gráfico, tá certo? Então o gráfico de rede traz isso. É uma visão, vamos dizer assim, multidisciplinar. Você tem várias disciplinas ou várias informações e você extrai todas elas num resumo ali dentro desse gráfico de rede, ok? Então, pessoal, esses são os gráficos principais e, geralmente, basicamente, eles que vão aparecer aí em questões de Enem, em questões de vestibulares ou gráficos que vocês vão construir em relatórios de trabalhos aí da escola, né? Futuramente em trabalhos na universidade. Acabam sendo esses principais os gráficos que a gente vai trabalhar, tá? Um outro que tem bastante, esse também trabalha muito a questão mais até de marketing aí, junto desses gráficos, é o que a gente chama de infográfico, né? Então, ele junta a palavra gráfico com a palavra info. O que vem a questão do infográfico? Ele é muito mais uma coisa didática, uma coisa de figura, uma coisa de desenho. Ou seja, você pega a sua informação gráfica e tenta colocar numa imagem palpável, numa imagem visível, uma imagem, vamos dizer assim, agradável para a pessoa conseguir ver a informação. Porque às vezes o pessoal também tem um pouco desse preconceito, né? Putz, matemática, estatística, porcentagem, eu não consigo ver as informações direito. Então, às vezes, um infográfico com um desenho legal, animando o gráfico em questão, colocando segmentado, colocando algum descritivo, faz com que essa informação seja o quê? Melhor apresentada. E o objetivo principal da estatística é esse, né, pessoal? No final das contas, a gente quer expor os dados para que as pessoas tirem uma conclusão em cima dele. Então o infográfico surge como essa ferramenta do século XXI, né? Porque o infográfico está muito na moda agora no século XXI, para melhorar a questão de apresentação dessas informações. Tá certo, pessoal? E aí, para encerrar então a nossa aula, eu vou deixar uma frase de reflexão que diz o seguinte: fatos são teimosos, mas estatísticas são mais flexíveis. Quem disse isso foi o Mark Twain, tá certo? Então a gente finaliza aqui mais uma videoaula, eu espero que vocês tenham gostado e se quiser saber mais informações a respeito de gráficos estatísticos, não deixe de consultar o nosso Saiba Mais. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!